Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e estou aqui com o meu grande amigo Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas, Bull, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Obrigado por estarem de novo com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente já pediu, que são cagadas militares norte-americanas. Algumas cagadinhas que o pessoal pega no pé da gente, que a gente pega muito no pé de russo, né? Na verdade a gente pega no pé de todo mundo, só que cada um vem de uma vez pro PHM e alguns serão revisitados. Hoje é o dia dos Yankees, né? Quem mandou? Mas vamos ser sinceros, né? O russo, ele pede pra pegar no pé, né, cara? Dá motivo, né? Dá motivo. Dá muito mais motivo que os outros. Dá mais motivo que os outros. A gente gosta, é quase um esporte. Exatamente. É quase exatamente. Um esporte, pegar no pé de russo. Esporte interno do Clube de Generais. E, bom, a gente vai falar de algumas cagadas militares americanas. E aí eu quero só fazer um disclaimer. Olha só. Por favor. Vocês vão ver aqui que existem algumas cagadas da Guerra Civil Americana. Então, americanos contra americanos. Só que o que acontece? Para você ter uma ideia, meu caro ouvinte, os veteranos do Exército Confederado, né, na época os Estados Confederados da América, não eram considerados, eu não sei hoje, tá? Vou ser sincero para você, mas eles não eram considerados veteranos americanos de guerra, porque eles faziam parte, teoricamente, de uma outra nação. A nação que eram os Estados Confederados da América. Então você vai ver algumas coisinhas aqui da Guerra Civil Americana, porque são cagadas do Exército dos Estados Unidos da América contra o seu inimigo, o Exército dos Estados Confederados da América. Positivo. É isso mesmo, Mac? Isso aí, lembremos que o pessoal do Norte era já chamado na época de os unionistas. Estados Unidos, unionistas. Quem não era unionista não era obrigatoriamente, né? Sim. Considerado estadunidense em termos práticos, acadêmicos. O cu da cobra, hein, Mac? Nossa senhora. Tá aí o termo, tá aí a palavra, vamos usar de vez em quando. Se tem um termo que é horroroso, é estadunidense, cara. O país se chama Estados Unidos da América. Então, são americanos, porque moram e nascem num país chamado Estados Unidos da América. Pois é, tem uma explicação bem coerente sobre isso, porque tem gente que fala também, americanos somos todos nós do continente americano. Ok, também concordo. Só que o termo americano, para designar os estadunidenses, seguro, arrepio, no início era pejorativo. Era para separar bem quem não era europeu, quem não era que não tinha ligação direta com a Inglaterra, enquanto os territórios de colonização inglesa na América pertenciam ainda à coroa. Então passou desse termo de início pejorativo para um elemento de orgulho e de autorreconhecimento. Então o fato de sermos americanos, né, sermos do continente americano, passou a ser um elemento de orgulho. Olha que maravilha. Isso Vivendo e aprendendo. Pois então. Mas vamos lá, Mac. É inegável que os Estados Unidos alcançaram sempre, né, uma quantidade bem grande de sucessos militares, mas nem só de sucesso vive o nosso mundinho militar, né? Nem fale. E obviamente são os insucessos, às vezes, que fazem com que os países e as suas forças armadas aprendam, né, sempre da pior maneira possível, como se portar ou como executar o seu trabalho como militar. Outras ações sofreram muito mais, né, Mac? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê a história aí das nações europeias ou de civilizações, até do continente americano pré-ocupação. Isso, pré-colombiano. Obrigado pelo tempo. Então todas as nações, as civilizações passam por isso, né? Guerras não são feitas de um player só, assim. Então, continentes complicados, como o continente asiático, o continente africano, o continente europeu, bom, qualquer um, na verdade, né? É marcada a civilização, a humanidade é marcada por conflitos, disputa de território, disputa de campos férteis, disputa de influências e por aí vai. A gente pode citar, por exemplo, franceses e britânicos
na derrota da França em 1940, a gente pode citar a derrota alemã em Stalingrado para os soviéticos, a gente pode citar as derrotas soviéticas ao longo da invasão Barbarossa até Moscou. Então você vê que algumas nações tiveram efetivamente grandes derrotas militares, milhares, às vezes dezenas, centenas de milhares de mortos. Só pensar nas perdas da Primeira Guerra, por exemplo. E os americanos não tiveram tanto isso, apesar da primeira aqui eu achar fantástica. Aliás, quem adora esse primeiro desastre militar, né, esse primeiro insucesso, essa primeira cagada, né? Essa é uma cagada raiz americana, né? É verdade. É uma cagada raiz americana. Quem adora essa cagada raiz americana é o nosso querido Canuck, o nosso Guy Simmons, o professor Marco Túlio Freitas, porque faz parte da guerra de 1812 entre americanos e britânicos. Perfeitamente. Só para a gente dar um overview, nessa época nós tínhamos as guerras napoleônicas acontecendo, os britânicos faziam um bloqueio da chegada de todo tipo de mercadoria na França. E isso, obviamente, começou a colocar o comércio norte-americano com a Europa em xeque, né? E até o ponto que isso foi escalando e os americanos decidiram declarar guerra aos britânicos. Afinal, os britânicos estão lá envolvidos com aquele monte de merda lá na França e não vão ter essa força toda aqui. E resolveram partir para cima, né, Mac? Resolveram ir para cima, os Estados Unidos já independentes aí há pouco mais de 40 anos, e por que não, né, levar a tropa dos Estados Unidos para invadir os domínios britânicos do norte, atualmente conhecido como Canadá, né? Sim, sim. Aí o presidente resolveu botar a tropa... James Madison, exatamente. Achando que a honra americana, olha aí o que a gente estava conversando antes, né, só seria preservada em relação aos Redcoats com uma boa demonstração de força. Que beleza, né? Lindo na teoria, né? Só que daí a força fodástica dele era de 12 mil homens, com um monte de comandantes inaptos, inexperientes, uma quantidade relevante de bisonhos, liderando mais uma galera que não tinha treinamento nenhum. Não, a gente precisa, só para o nosso querido ouvinte entender, não era um exército, né? Eram milícias americanas. Sim. Que foram juntadas, né, vamos falar uma palavra bem feia, mas foram unidas num arremedo de força armada e falaram, vamos dar o pau nesses canadenses, filho da puta, esses britânicos, e, cara, esses caras não vão aguentar a gente. Isso aí. Foi bom para os americanos, que acabaram tendo Washington invadida e o Capitólio pegando fogo. Cara, é muito interessante quando se fala da verve militar dos Estados Unidos, com esse negócio, os Estados Unidos nunca foram invadidos, os Estados Unidos nunca sofreram uma guerra no seu território, nunca sentiram o negócio. Cara, tomaram um pau dos canadenses. Ok, dos britânicos. Tá, Canadá invadiu os Estados Unidos, tocou fogo em Washington. 1812 não foi para amadores. O século XIX, de modo geral, não foi para amadores. Não, de jeito nenhum. Não foi para amadores. Gente brilhante como Napoleão tomou o tipo de pau que ele tomou. Não foi fácil o século XIX para ninguém. Como é que acabou esse negócio todo aí, Mac? Acabou de jeito nenhum, cara. Só em 1814, os dois lados sentaram atrás de uma mesinha, assinaram o Tratado de Ghent, cada lado abriu mão das suas conquistas e ficou do jeito que estava antes. Do jeito que estava antes, voltou para o mesmo lugar, tá tudo bem, cada um para sua casa, né? Tomaram uma humilhaçãozinha básica ali, né? Um sossega, ok, demos a independência para você, mas não abusa. Sim. Fica de boa aí, colônia, e vamos seguir a vida. Excelente, Mac. Qual que é a próxima cagadinha americana, Mac? Cagadinha de 1862, Batalha de Harper's Ferry. Harper's Ferry. Exatamente, Guerra Civil Americana. Guerra Civil Americana. Mas diga, conte-nos. Não nos poupe. Logo antes da famosa Batalha de Antietam, que a gente comentou lá no CGCast sobre a Guerra Civil,
os confederados, pessoal do Sul, estabeleceram que as tropas sob comando do Stonewall Jackson deveriam capturar a guarnição nortista em Harper's Ferry, Certo. como parte de uma estratégia maior para garantir a segurança das linhas de suprimento. Ok. Básico, né? Sim. Um dos grandes problemas militares de todos os tempos é justamente garantir a linha de suprimento. Durante os dias 12 e até o dia 15 de setembro, os sulistas ficaram um pouco surpresos em encontrar diversas posições de defesa sem ninguém, desguarnecidas, posições de defesa do norte, né? Sim. E tranquilamente posicionaram a artilharia deles, com calma, na paz, na boa, né? Bebidinha, fuminho, sem ser incomodados. As tropas ligeiras, então, foram instruídas a se posicionarem para um ataque pesado pelos flancos, velocidade e força de impacto. Sem No dúvida. dia... Opa, receitinha boa. Receitinha boa. No dia 15, então, as 50 peças de artilharia do Jackson cantaram alegremente, felizmente, cuspiram suas canções e depois da barragem de artilharia, a infantaria fez o que tinha que fazer pelos flancos. O comandante unionista se rendeu, mas morreu no dia seguinte por conta de um punhado de ferimentos durante o combate. Essa foi a vitória mais retumbante do Stonewall Jackson e um dos dias mais complicados e mais humilhantes para as tropas do norte. Por isso, essa batalha está aí nas cagadas militares dos Estados Unidos, como você comentou antes. Que maravilha. Quer dizer que o comandante estava ali, tranquilo, fumando seu cigarrinho, e esqueceu de guarnecer suas posições, esqueceu de se defender, e deixou que o inimigo fizesse a festa. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Me lembrou um pouco do Santana. Exatamente. O mexicano lá, que ok, vamos todo mundo pra siesta, que ninguém vai atacar a gente agora. Fica de boa, tranquilo, vamos dormir um pouquinho depois do almoço. Esse daí tá em qual CGCast, qual PHM, Max, você lembra? Ah, agora de repente assim, seco, não lembro não. Mas a gente vai colocar o linkzinho para vocês, para falar dessa coisa maravilhosa que foi a captura do Santana. Eu acho que é um PHM. A captura do Santana, que era um general e presidente mexicano. É coisa de cinema. Então, Max, mas só pra gente não deixar as coisas sem nome, né? O general americano super competente que deixou suas defesas desguarnecidas e fodeu com a sua posição foi o Sr. Dixon S. Miles. Perfeitamente, que morreu muito bem logo nomeado. Depois durante a batalha contra o seu colega Stonewall Jackson. Né? Não podemos deixar de dar nome aos bois. Isso, foi um PHM de curiosidade sobre a Guerra Civil Americana. Ah, lembrei por causa do Stonewall Jackson, que teve o braço enterrado num lugar e o corpo enterrado no outro. Exatamente, aquela farofa. Muito bem lembrado, Mac. Curiosidades da Guerra Civil Americana, vamos botar o link para vocês aí. Isso aí. Mas se não quiser o link, dá aquela procuradinha no teu agregador que você vai achar. Próxima, meu querido, é 1862, a Batalha de Antietam. 1862 é aninho complicado, né, não? Foi, é um aninho bom para eles, né? Assim, ano bom. A gente tem que voltar em 1862 aqui na Bacia do Prata, mas isso é assunto para outro PHM. Faremos um PHM sobre a nossa querida guerra contra os paraguaios. Exatamente. E Guerra Civil Uruguai e por aí vai embora. E por aí vai embora, tem bastante coisa. Bala de Antietam, a maioria dos historiadores considera essa batalha um impasse, né? Sim. É justo, acho, até na minha opinião. Nem para o outro, igual a Jutilândia, né? É, mais ou menos por aí. Uma vitória moral para um lado e uma vitória de verdade para o outro, né? Isso, exato. Apesar, nesse caso, a vitória moral ter sido para a União, para o Norte, esse é o dia que marca o maior número de baixas na Guerra Civil Americana. Caramba. Como a gente fala sempre aqui no PHM, tudo sempre pode piorar, né? Essa batalha de Antietam, ela não era necessária, ela não precisava acontecer. Não tinha motivo. Após essa batalha que a gente comentou agora, de Harper's Ferry, o general Lee ocupou as posições em Antietam e apesar de estar com cerca ali de 87 mil soldados a menos que os atacantes do norte, ele conseguiu sustentar a posição até a chegada das tropas do Jackson.
General famoso Lee, Jackson. general confederado, tá, gente? Isso aí. Eu misturei o negócio com... Não misturou não. Eu que tô dando só um pontinho pro pessoal não ficar perdido. Tá, boa. Então o General Lee, com o exército confederado, ocupou posições... Não confirmar, né? ocupou posições em Antietam e estava com 87 mil soldados a menos. Isso aí. Coisa pouca. Coisa light. Aí que, né, foram para o sarrafo. Foram pro sarrafo mesmo. 7.800 mortos e 15.500 feridos depois do início do conflito, as tropas desengajaram, desistiram do conflito e foi cada um pro seu cantinho. É fato que a União podia ter continuado o ataque, né, até dizimar as tropas confederadas do sul, mas o número alarmante de baixas aparou. Vamos lá. Mas o número alarmante de baixas abalou o general McClellan, que ordenou que os seus soldados enterrassem os mortos e tratassem os feridos. Deu para a cabeça dele aquele dia. Segundo uma sobrevivente da batalha, mais erros foram cometidos pelo comando da União do que em qualquer outra batalha na guerra. Sente o drama disso. Uma nhaca em cima da outra. Não ficou barato para o Lee, né, que acabou dando uma aclamação de vitória aos nortistas. Desengajaram, apesar do norte estar, vamos colocar aí, vencendo a batalha, e tudo ficou por isso mesmo. Tudo ficou por isso mesmo, só que aquele esquema, né? Um desengajamento, não, dependendo de quem é o teu superior, né, dependendo das condições de batalha, é meio como você lançar tropa numa muralha. Morre um monte de gente no impacto, um monte de gente de estilhaço, você desengaja da muralha e ok, vencer a batalha. Mais ou menos, né? Não é bem por aí. Vamos pro século XX, Mac? Tentar ficar um pouco mais perto da nossa realidade? Sob protestos, indo pro século XX, que eu gosto do 19 pra caramba. Expedição de caça a Pancho Villa. Isso parece desenho animado do Pernalonga. Boa. Não, é verdade, eu fico imaginando aqueles desenhos do Pernalonga correndo atrás do mexicaninho. Ou, aliás, o mexicaninho tentando matar o Pernalonga, né? O Ligeirinho, aquele era um bom desenho. Tem o Ligeirinho, né? Era o Speedy Gonzales. Isso aí. Mas fala aí, Mac, dessa expedição de caça a Pancho Villa ali no início do século XX. Cara, isso não é bem um desastre militar, é mais um inconveniente, assim, uma pedrinha no sapato. Uma vergonhinha alheia, né? Uma vergonhinha, um vexamezinho, um negócio chato, né? Que a gente vai trazer à tona, por que não? Porque não? Vocês botam para debaixo do tapete, a gente bota na roda de vocês, Yankees. No início de 1916, as forças do Pancho Villa atacaram os empreendedores americanos, uns capitalistas malvados, do setor de mineração, que atuavam ali na região do Novo México, resultando em 16 mortes. A resposta do governo americano foi enviar uma expedição punitiva. Reparem o nome, não tem como dar certo isso? Não. Não tem, sob o comando do general Pershing, que mesmo com os seus 10 mil homens falhou miseravelmente em capturar o Chiquinho e ainda arrumou uma guerra contra o México, no momento que as tropas americanas eram necessárias do outro lado do Atlântico. Né? Primeira Guerra Mundial pegando fogo e 10 mil americanos correndo atrás de um bandido no México. Né? Esse atrito todo não passou despercebido pelo Império Alemão, que estava tomando um saco, mas que não podia perder a piada. Ele apoiou o presidente mexicano e ofereceu compensações territoriais, olha a petulância, caso o México entrasse na Grande Guerra ao lado da Alemanha. Aliás, esse oferecimento de compensações foi através do infame telegrama Zimmermann. Não sei se você se lembra deste detalhe. Sim. O telegrama Zimmermann, que foi um telegrama do ministro de Estado alemão Zimmermann, para os mexicanos, dizendo que se os mexicanos entrassem na guerra com a Alemanha, após vencer a Primeira Guerra Mundial, conseguiria compensações territoriais aos mexicanos, que alguns anos antes haviam perdido toda aquela região, Novo México, Califórnia, Texas, para os americanos. Né?
E esse telegrama, quando veio a público, foi a gotinha d'água para levar o presidente Woodrow Wilson a pedir a declaração de guerra dos americanos contra os alemães, sendo que os alemães já há algum tempo faziam uma guerra submarina irrestrita e afundavam navios americanos sem dó nem piedade. Né? Então, todo um contexto aqui com relação à Primeira Guerra Mundial. E, cara, puta que eu pariu, vai mandar 10 mil homens atrás do Pancho Villa dentro do México. Pra quê? Pra quê, não é, né? Que vontade, pra quê? Não tem necessidade que vontade de ir pra história com a cagada, né? E, inclusive, o telegrama Zimmermann ele está devidamente traduzido no nosso projeto Athena, lá no site do Clube dos Generais, clubedogenerais.org. Então, se o nosso querido ouvinte quiser ler o telegrama Zimmermann em português, com um pequeno descritivo do qual era a situação naquele momento, entra lá na página do CG, clubedogenerais.org, lá no projeto Athena. Vai lá em outros documentos, você acha lá o telegrama Zimmermann. Perfeitamente. Você lembra quem é que traduziu esse telegrama? Quem traduziu o Zimmermann, cara? Não lembro agora. Eu tô com ele aberto aqui, inclusive, mas eu não me lembro quem foi que traduziu, não. Mas certamente foi um destemido sejano que doou seu tempo para o engrandecimento das comunicações no Clube de Generais e construção do conhecimento do CG para fora. Ai, que maravilha. Viva esse anônimo que ajudou a gente aí no projeto Athena. Que eu não lembro porque eu não escrevi o nome. Muito bem, a gente sai de uma época ali do início do século XX para o meinho do século XX, no meio da putaria da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, e vamos para o Extremo Oriente, Batalha de Bataan. Logo após ali Pearl Harbor, o exército japonês seguiu para Luzon, nas Filipinas, onde estava o lendário general Douglas MacArthur. Aí que em 22 de dezembro de 41, alguns dias logo após aí a entrada dos americanos na guerra, 43 mil japoneses desembarcaram a 200 quilômetros ao norte de Manila para enfrentar 130 mil homens de MacArthur, que eram, na sua maioria, unidades de reserva filipinas, não americanas. Não vale aí por, não sei, 1/3 de japonês, né? Exatamente. Uma unidade de reserva filipina vale 1/3 de japonês, 1/4. 1/3 se você for um cara bom. Muito bom. Aí que de tropas efetivas tinha em torno de 31 mil homens. Já estamos refazendo as contas. A recuada americana foi complicada, 80 mil soldados e 26 mil refugiados enfrentando os japoneses, isso misturado com exaustão, fome, malária, dengue, mosquito, diarreia, e após muita resistência, o Roosevelt mandou a ordem para que o MacArthur abandonasse a posição e recuasse para a Austrália. Deixa os caras que se viram com o terreno deles e salva o teu da reta. O MacArthur foi, mas deixou o Wainwright, que reconheceu a miséria da situação e se rendeu aos japoneses. Tem como piorar? Hein? Delicinha, mas sempre tem como piorar, a gente falou isso antes. Né? Logo depois, para o pessoal que ficou, veio a Marcha da Morte de Bataan. Para termos de comparação, dos 130 mil combatentes americanos e filipinos, 10 mil morreram, 20 mil foram feridos e 75 mil foram feitos prisioneiros. Isso tudo para 19 mil baixas japonesas, somando tudo, morto, ferido, desaparecido, fugido, e o pessoal que sumiu nas casas de diversão noturna. Que coisa, hein? Que beleza. Não se ganha sempre, mas depois o MacArthur voltou como ele prometeu, né? Voltou, não podemos tirar esse crédito dele. Voltou, o malucão do MacArthur. Aliás, tem um monumento muito bonito dele nas Filipinas. Tem, né? Vou ver se coloco a foto aí também pro pessoal. Anos depois eu queria jogar bomba atômica na China, durante a Guerra da Coreia. Pois é. O tio louco da Silva. E agora nós vamos para uma batalha que vai fazer os alemãezinhos do CG terem aquele seu momento gostoso e cremoso no banheiro. Então, né? A Batalha de Kasserine, na Tunísia. Em 1943, primeiro encontro de americanos e alemães, né? De verdade ali na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Nada melhor para acordar um recruta em campo do que um apito e umas latas de lixo sendo batidas em
todas as direções com carinhosos berros de sargentos e oficiais. Quem nos ouve e passou por isso sabe exatamente a situação de desorientação, emputecimento, vontade de esganar que a gente tem quando isso acontece. Guardadas as devidas proporções, foi exatamente isso que aconteceu com as tropas americanas na Segunda Guerra, quando elas encontraram pela primeira vez os alemães, né? Uhum. Em 30 de janeiro de 43, os americanos começaram a ser atacados pelas tropas da 21ª Divisão Panzer de Rommel, na Tunísia, e logo descobriram que os disparos dos Sherman não conseguiam atravessar a blindagem frontal dos Tiger alemães. Que maravilha, né? Chato, situação chata. Tinha mais blindado americano na paisagem do que mato na horta, depois do conflito. O batismo de fogo fez os americanos perderem 6.000 homens, 183 blindados, 104 veículos meia-lagata, 200 peças de artilharia de campanha e cerca de 500 veículos de transporte de tropa. Bela numa derrota, né? Uma sova, para bela piorar. sova, uma surra bonita. Uma surra gostosa. Para piorar, as decisões do comando americano vinham de um QG na retaguarda, normalmente deslocadas da realidade do combate. Isso nunca dá certo. Nunca dá certo. A zona foi tanta que teve B-17 americana bombardeando o aeródromo britânico. E 39 aviões foram seriamente danificados por fogo amigo. Olha que lindo. Que beleza. Pensa a confusão de rádio. Nossa por isso Senhora. por isso que eu lembrei do apito e da batição de lata. Ninguém se entende, todo mundo grita, todo mundo se bate e a gente bate alguém. Né? O Friedenau, que era comandante americano, foi substituído por Patton depois disso para ver se botava ordem na situação. A Batalha de Kessel não tinha só americanos, né? Tinha britânicos, tinha franceses livres, mas isso mostra como faz falta um comando unificado, né? Como faz falta Sem um comando dúvida. unificado quando você tem tanta gente em volta aí na batalha. E agilidade de comunicações, né? Agilidade de comunicação, é o que o Pessoal comando de unificado comunicação, traz, né? Tá todo Exatamente. mundo respondendo para um cara só. Entendeu? Exato. Todo mundo respondendo para um cara só. Sabe que fazendo uma parte, a gente ia... até para o nosso ouvinte ter a referência, eu cursei a Escola de Sargentos das Armas em 2005 na arma de cavalaria. E a gente ia praticamente semana sim, outra também, fazer atividade de campo. E o sul de Minas chove com uma frequência indescritível. Não, e é uma região montanhosa ali, né, Mac? É complicado. Praticamente não tem um metro reto. Você está sempre subindo ou descendo para algum lugar. Assim. E sujo, né? Infantaria e cavalaria estão sempre no campo, sempre numa situação complicada, você está sempre sujo. E de vez em quando a gente estava se arrumando para sair para o campo, a gente viu o pessoal da comunicações indo para uma área dentro do quartel da ESA, atrás do campo de polo. E uma vez eu tive a falta de noção de perguntar para um colega meu, que tinha sido colega no básico, vocês estão indo para onde? Lá, não, a gente vai fazer atividade de campo. Eu disse, como assim? Não, a gente não precisa ir para o campo, a gente vai ali, a gente monta todo o equipamento, a gente faz toda a transmissão, a gente desmonta e volta e almoça no rancho, normalmente sem se sujar. Sabe, aquele pensamento assim, eu acho que eu escolhi a arma errada. Acontece. Acontece, mas daí já tinha ido para frente. Mas vamos voltar às cagadas. A próxima, na minha opinião, é de uma vergonha. Mas é de uma vergonha. Porque pense num negócio mal feito, pense num negócio mal pensado, pense num negócio mal executado e pense numa fila da putice. Foi o que aconteceu na invasão da Baía dos Porcos em 61. Basicamente. Então conta pra nós aí, Mac. Ponto. Revolução Cubana aconteceu em 1959. Fidelzinho no poder. Uma ilhazinha comunista a 80 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Por que não acabar com esse negócio antes que o esquema, né, se crie? Sem dúvida nenhuma. A ideia é justa, né? Teria sido ótimo. Teria salvo muito cubano, viu? Então, até hoje, né? Até hoje. Não ia... Gerações de cubanos, pescadores cubanos que não podem pescar de barco até hoje. Né? Se um dia algum cubano nos ouvir, um abraço sincero para vocês.
Isso teria sido muito bom se a Brigada 2506 não fosse tão pequena e não tivesse sido mandada para lá sem o devido suporte. Prometeram mundos e fundos, né? Prometeram mundos e fundos e esqueceram de planejar, só. A duração dessa tentativa de contragolpe foi de apenas 3 dias. 1.400 homens desembarcaram na Baía dos Porcos em 17 de abril de 61, com toda a resistência local esperando os convidados. O elemento surpresa morreu bem cedinho ali. A Brigada 2506 era formada em sua maioria por exilados cubanos. Né? Esse passo dá para tentar entender um pouco a intenção do comando americano. Se a gente manda gente que conhece o terreno, vai ser muito mais fácil operar em Cuba. E não é sangue nativo americano, né? Exato, tem isso também. Acontece que pessoal de lá tem família lá. Então todo mundo praticamente ligou para casa para avisar da possibilidade de uma invasão nos próximos dias. Que beleza. Acontece que isso já tinha sido feito em outubro de 1960. A gente está falando de uma invasão que aconteceu em abril de 61. Olha o tamanho do tempo para preparar a resistência. Puta que eu pariu. Então em outubro de 60 o Fidel já sabia de todo o esquema e preparou com muita calma a recepção. Fogo pesado, 2 belonaves americanas no fundo d'água, 6 aeronaves americanas derrubadas. Lembrando que não teve a cobertura aérea prometida pelos Estados Unidos, pelo Kennedy. Deixaram efetivamente esses 1.400 para se fuder. Isso aí. Quando eles olharam que deu merda, que estava todo mundo já esperando, resolveu falar, não, deixa morrer esses putos. Exatamente. Então, 100 desses invasores foram mortos e 1.200 se renderam. Os demais foram trocados por remédio, comida de bebê e 53 milhões de dólares após 20 meses de prisão. Comida de bebê. Cara, de bebê. A Revolução Cubana aconteceu em 1959, a gente está falando de 61 e já estavam trocando prisioneiro de guerra por comida de bebê. Tá, deixa esse assunto para outro PHM. É o comunismo dando certo. Exatamente. Para que coisas supérfluas, exatamente. Não é mesmo? O Kennedy ficou putinho, né, com o fracasso, mas ficou putaço mesmo, foi com agradecimento direto do Che Guevara, que atribuiu o fortalecimento da Revolução à derrota dos americanos. Óbvio. Né? Eu também teria feito isso. Talvez das poucas atitudes na vida do Guevara que eu concordo que eu provavelmente teria pensado em fazer igual foi isso. E tudo isso aconteceu um ano antes da crise dos mísseis, que quase resultou numa guerra nuclear. Sim. Entre União Soviética e Estados Unidos. Então, momento quente aí entre a Revolução Cubana de 59 e o momento da crise dos mísseis. Crise dos mísseis que merece um CGCast ainda esse ano. Sem dúvida. Agora vamos anotar aqui. Anote. Agora a última, Mac. A última é uma lição que parece que o americano desaprendeu, né? Cara, eu fiquei até um pouco triste vendo isso daqui. Eu fico triste. Mas, né, a gente tá citando as cagadas e é uma cagada digna. Essa é uma cagada ampla, né? Estratégica. É uma cagada ampla, exatamente, com resultados para décadas para frente, assim, resultados desastrosos para décadas. 2003, como ano marco disso, da decisão de desmobilização do exército do Iraque. De forma direta, essa desmobilização no final de 2003 eliminou o melhor meio de defesa contra a insurgência e deixou combatentes e soldados bem treinados à completa disposição do inimigo. A gente pode contar aí 80 anos de história institucional e de cooperações militares jogados na lata do lixo. O que existe hoje é um reflexo bem fraquinho do que era de uma força que combateu em diversos conflitos desde o início da década de 20, mesmo com todo o esforço americano de instrução e de treinamento, seja por elementos de forças regulares, seja como instrução direta de elementos de forças especiais. Estima-se que pelo menos 25 dos 40 líderes mais hábeis do Estado Islâmico tenham servido nas forças militares do Iraque pré-desmobilização.
o que dificultou demais o trabalho americano na região desde então. É o básico, vamos embora, vocês já são grandinhos. Eles não eram grandinhos e deu a merda toda. Não só retirar, mas assim, acabar com a instituição exército iraquiano e fazer com que isso começasse do zero de novo. Sim. Cara, cooperação ocidental com o exército do Iraque vai desde a época do protetorado britânico, né? Toda uma instrução, todo um acompanhamento, negócio, todo, daí simplesmente dizem que vão lá, não, chega. Deixa que a gente cuida de vocês e depois deixa pra lá. Isso contribuiu e muito para muitas vitórias do Estado Islâmico, especialmente ali no norte do Iraque. O Estado Islâmico agora é uma fração do que já foi, né? Praticamente uma força derrotada, mas que matou muita gente e fez muito estrago. Sem dúvida. E como ponto complicador dessa desmobilização, como parte do contexto maior, a guerra ao terror é o maior conflito armado do que os Estados Unidos já fizeram parte em toda a sua história. E não está com boas perspectivas aí para encerrar. Dessa maneira não vai encerrar muito cedo. Muito bem, meu querido Mac. Fizemos os cagadinhas americanas para delírio dos nossos queridos amiguinhos BOP e BOR, que vão ficar felizes com essas cagadinhas americanas. Infelizmente não existem cagadas do nível russo, né? Nem alemão, nem francês, nem alemão, nem francês, nem britânico. Eles não tem nem tempo de história para isso, né? Tem isso. Né? Não tem nem tempo de história para isso. E se o ouvinte lembrar de mais algumas, quiser adicionar, por favor, comente aí nas nossas redes, nos nossos canais, Facebook, YouTube e afins, pelo e-mail, contato@clubedegenerais.org. Manda. Acho que a cagada americana mais complicada foi tanto. Vocês deviam ter falado alguma coisa de Vietnã. Mas daí Vietnã, o buraco mais embaixo, a gente tem que voltar em alguns assuntos bem específicos lá. Mas deixo aqui também minha solidariedade com quem falar que faltou Vietnã. E a cagada americana no Vietnã pertence ao senhor Congresso dos Estados Unidos da América sob a maioria democrata, né? Assista ao nosso CGCast sobre o Vietnã que você vai ver isso. Exatamente, tá bem completinho lá. Tá bem completinho. Meu querido Mac, muito obrigado. Eu que agradeço mais esse a ti. PHM. Imagina. E a gente se encontra na próxima. Sem dúvida. Um abraço, tchau.